ele se coloca numa posição que ele não tem força, ele espera ser servido pelaquela mulher, como se ela fosse, por exemplo, uma mãe dele. E aí, isso também traz consequência na harmonia do casal e para os filhos. Então, quando você está fora do seu lugar de força, que é o lugar de filho, na sua família de origem, isso vai criar diversas desordens em todos os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento de casal. Existem outras formas de relacionamento, né? Relacionamento profissional, uma delas. E uma das características que aparece quando você está fora do seu lugar de força, de harmonia, no relacionamento de casal, é o sentimento de superioridade e de arrogância. Isso traz uma desordem enorme. Porque a partir do momento, que alguém se sinta superior, principalmente a mulher, ela vai levar essa desordem aos filhos através dos conflitos. Ela não vai respeitar o trabalho do homem, que é o trabalho da família. Isso faz com que ela, no final, ela vá se sobrecarregar de peso e de estresse, porque ela não deixa o homem cumprir com as funções de homem, que no relacionamento são várias posturas do dia a dia. Isso cansa também, machuca o homem. Por outro lado, o homem também, muitas vezes, ele se coloca fora do seu lugar. Então, a partir do momento que ele já venha com uma fraqueza, porque ele estava fora do seu lugar de força, de harmonia na sua família, ele se coloca numa posição que ele não tem força, ele espera ser servido pelaquela mulher, como se ela fosse, por exemplo, uma mãe dele. E aí, isso também traz consequência na harmonia do casal e para os filhos. Então, quando você está fora do seu lugar, na sua família de origem, e que, consequência disso, você se coloca fora do seu lugar no seu relacionamento, a desordem no dar e no receber, a balança do dar e o receber, ela fica prejudicada. Então, muitas vezes, a partir daí, um dos membros do relacionamento quer dar demais para o outro, e o outro não consegue receber. Às vezes o outro quer mais do outro e o outro não consegue dar. Às vezes, essa dar demais faz com que o outro se sinta com uma dívida impagável, gerando, nesse caso, muitas vezes, a traição, a infidelidade. Porque no movimento da alma, ele vai buscar na amante uma pessoa que dê somente aquilo que ele possa retribuir. Uma aventura, uma noite de amor, ou um relacionamento escondido com pouco tempo. Porque esse ele pode retribuir. Então, essa dinâmica de quando a gente se coloca fora do nosso lugar, ela provoca diversas formas de atrito. E a consequência vai chegar também nos filhos. E aí, quando a gente fala aqui fora do lugar, se a gente observar, muitas vezes a gente está ocupando o lugar dos nossos pais, né? O lugar da nossa mãe, o lugar do nosso pai, lá na nossa família de origem, né? A gente acha que sabe mais do que eles, às vezes a gente até torna eles filhos, a gente quer dar conselho, a gente quer dizer, às vezes, como a mãe tem que tratar o pai, ou como o pai tem que tratar a mãe, porque a minha mãe é uma banana, porque a minha mãe não sabe tratar o meu pai, porque meu pai apronta com a minha mãe não faz nada. Esse é o maior erro que nós cometemos, porque a gente fica lá tentando resolver a relação do pai e da mãe, e quando a gente vê, a gente não está vivendo aqui o nosso destino. É isso que nos tira fora do nosso lugar, querer salvar o nosso pai e a nossa mãe do destino deles. E eles têm força para isso. E o relacionamento de casal, do pai, da mãe, ou um relacionamento que aconteceu lá e de repente hoje eles não estão mais juntos, eles dão conta disso. Eles têm força para olhar para isso. É deles, isso não é nosso. Quando nós tentamos salvar eles
desse relacionamento, às vezes, que nós achamos fracassado, um relacionamento que não deu certo, que eles se separaram. Muitas vezes os pais já se separaram e nós estamos lá na nossa alma ainda querendo salvar esse casamento que não existe mais. E quando a gente percebe, a gente está procurando no nosso parceiro um pai, alguém que seja melhor do que foi o nosso pai, que ele trate diferente, que nos trate diferente do que o meu pai tratou a minha mãe, e eu quero fazer diferente do que a minha mãe fez naquele relacionamento. Só que eu não estou olhando para mim e não estou olhando nem para o meu companheiro, eu estou olhando o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Quando eu quero fazer diferente do meu pai e da minha mãe, eu estou olhando o relacionamento deles, eu não estou vivendo o meu relacionamento. Então, isso que o Euclides fala fica desequilibrado, porque eu estou tentando compensar ainda o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Então, se a minha mãe era uma banana, eu não vou ser. Eu não vou ser igual a minha mãe, eu vou fazer diferente. Então, nenhum homem vai fazer comigo o que meu pai fez. E aí, nesse momento que a gente perde, é nesse momento que a gente fracassa, é nesse momento que o relacionamento não dá certo, porque é nesse momento que nós não estamos vivendo o nosso destino.